criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Gente, Deus abençoe, mais uma vez aqui juntos. E hoje Deuteronômio capítulo 20, 21, 22 e Marcos capítulo 11 do verso 19 ao 33. Vamos lá, gente. As leis sobre a guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e vierem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, entrará e estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro desfrute da sua vinha. Aqui Deus está dizendo para nós o quê? Ninguém colhe aquilo que a gente planta. Se você plantou, você é digno para colher. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro se case com ela. Deus é justo, né? Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quer dizer, má companhia atrai má companhia. O que a Bíblia fala? As más companhias corrompem o bom costume, né? Então Deus, ele faz separação do bom e do ruim, do que é certo e que é errado, né? Do animado para o desanimado. Então é o cuidado que a gente tem que ter. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhes primeiro uma proposta de paz. Quer dizer, aqui Deus está dando benefício da dúvida e uma chance. Deus é Deus de chance, irmão. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem, quer dizer, cerquem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, mate ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos. O que é despojo? São as recompensas. Tudo que era deles agora passa a ficar. Despojo de guerra, né? São a tomar posse de tudo aquilo que era do inimigo, agora passa a ser dele. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Quer dizer, Deus aqui, irmãos, desde o antigo, Deus não mudou, né? A Bíblia fala que Deus é o mesmo de ontem, hoje e amanhã, e será para sempre. Então vamos entender. Isso aqui é Antigo Testamento. Não, Deus não mudou. Ele está dando oportunidade, concessão pela misericórdia em Cristo. Mas Deus não mudou. Deus continua rigoroso, Deus continua justo, Deus continua severo. Não severo quer dizer o quê? Aquela pessoa que é rigorosa, tá? Então Deus é rigoroso. Deus não vai relevar coisinha nem outra não. Deus, ele hoje segura as pontas por causa de Jesus, mas no dia do juízo é rigoroso. Destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, seu Deus.
Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem, por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as autoridades das cidades mais próximas do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto julgo, e levarão a um vale de terras nunca aradas e nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes, quer dizer, correntes, né? Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênção em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre o novilho, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem o fez. Aceita, Senhor, essa propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento do sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento deste sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos, o Senhor, o seu Deus, os entregará e os entregar em suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa, pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. O direito do filho mais velho. Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos ao filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla e tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Então aqui Deus é justo, né? Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando os disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes de sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e o temerá. Quer dizer, está vendo aqui? Deus não tem consideração. Deus tem justiça e retidão. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para herança. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você o vir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Quer dizer, ser bom, né? Ser gentil, ser servil. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar.
Aqui quebra, né, toda aquela quem perdeu foi relaxado, achado não é roubado, né? É um ditado popular do mundo aí. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Não. Segundo Deus, se você for cristão, você tem que guardar. Se você sabe de quem é, devolve. Se não sabe, guarda até saber de alguém. Mas ninguém nunca procurou. Então, vamos entender aqui. Se você vira o jumento ou boi de um israelita caído no caminho, não ignore, ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim o procede. É a única coisa que a Bíblia fala sobre vestimenta. Viu, gente? O que é roupa de mulher? Saia. O que é roupa de homem? Calça. Mas então a mulher não pode usar calça comprida? Pode, desde que seja modelo da mulher. As roupas na modelagem do corpo feminino é diferente do corpo de um homem. Agora, até as casas das camisas e o lado de abotoar é diferente, se você não sabia. Então é isso que Deus está falando. O que é de mulher é de mulher, o que é de homem é de homem. Se for calça, tem um jeito de colocar, porque a calça ela é unissex. Agora a saia é uma vestimenta única, né? Camiseta é unissex, mas camisa, vestido, é roupa única. São modelos específicos. Então o que é unissex é tranquilo, porque no passado os homens também se vestiam, que era a vestimenta deles, porém era unissex. Da mulher um vestido diferente da roupa túnica do homem. Então assim é para nós hoje também no nosso costume. Verso 6. Se você passar por um ninho de pássaros numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes, os caçadores. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Você vê, mas é bicho. Deus se importa com os animais, porque é a criação dele. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia no terraço, tá vendo? É a laje sem proteção, é uma piscina sem proteção, né? É uma casa sem portão. Então, meu Deus, por que está amarrado? Não, a Bíblia já fala sobre isso há milhões de anos atrás. Não are a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Quer dizer, jugo desigual aqui, né? Não use roupas de lã e de linho misturado no mesmo tecido. Faça bordas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. Se um homem casar-se e depois se deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me com essa mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão os líderes da cidade junto à porta da cidade a moça e dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era mais virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens da sua cidade as apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Elimine o mal do meio de vocês. Claro que hoje, não existe essa rigorosidade, mas no mundo espiritual ainda continua, e nós precisamos entender que o costume israelita, isso não é um costume judeu, não é um costume brasileiro, um costume americano. Então, cada coisa no seu devido lugar. O que nós fazemos hoje? Deus continua prezando a virgindade, mas a sociedade anulou e ignora. O que eu devo fazer? Falar a verdade. Se o homem ou a mulher souber que o outro já teve um passado sem Jesus, então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois de casado e na igreja, aí as consequências são outras.
Se um homem for surpreendido deitado com uma mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de vocês. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta da cidade e apedrejem-no até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro. O homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Elimine o mal do meio de vocês. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar somente o homem, morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Aqui está falando em caso de estupro, né? O que mais que a gente lê aqui? Virou a folha aqui. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao seu pai, ao pai da moça, 50 peças de prata e terá que casar-se com ela, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonrará a cama e o leito do seu pai. Olha que coisa séria, né, gente? Então, Deus continua sendo o mesmo, Deus não mudou. Através de Cristo existem algumas tolerâncias por causa do amor e do tempo de Cristo, né? O tempo da segunda volta, que é o tempo da chance, né? É o tempo do arrependimento. Porém, se não houver isso a tempo, o juízo um dia chegará e será rigoroso, como nós estamos lendo aqui. Marcos 11, do verso 19 ao 33. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, olha, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Não é crer que recebereis não, viu gente? É crer que já receberam. E assim lhe sucederá, porque primeiro nasce no mundo espiritual, depois se concretiza no mundo físico. A gente precisa ser gerado para depois, gestado e gerado para depois nascido. Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial possa perdoar os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximando-se dele os chefes dos sacerdotes, o mestre da lei e os líderes religiosos lhe perguntaram, tudo para tentar pegar Jesus, né? Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creem nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Em cima do muro, né? Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Jesus, ele era perfeito, né? Aliás, é perfeito, né? Em cada resposta. Então Deus tem resposta para tudo, Jesus tem resposta para tudo, e você precisa apenas confiar nele, em nome de Jesus. Beijo, gente!